React Coder. Nesta aula, praticamente do curso, vamos desenvolver uma aplicação de arrendamento de bicicletas. Esta é a aplicação que vamos desenvolver. Basicamente tem poucas telas as necessárias e vamos fazer nessa primeira aula. Nós vamos desenvolver as telas de autenticação, que é de login e registro, e posteriormente vamos desenvolver esta tela de home, que basicamente mostra como funciona o negócio da aplicação e lista algumas bikes, assim dizer, ou bicicletas. E temos uma página própria de bicicletas, onde tem o filtro. Basicamente nesta aula vamos aprender como pegar os valores desse formulário de filtro e fazer essa requisição na API, que será um fake server, e listar com paginação também nesta mesma página. E cada bicicleta tem uma página específica para a bicicleta, onde mostra mais detalhes da bicicleta, funcionalidades e outras imagens em ponto maiores. E temos uma simulação de checkout, que é basicamente o pagamento, e outra tela que mostra quais são as bicicletas arrendadas. Bem, esse é isso para essa aplicação, e vamos logo ao código. Essa aplicação será desenvolvida com Next.js, TypeScript, Styled Component, e também utilizaremos alguns componentes do Material UI. Para começar para instalar o Next.js é muito simples. Eu vou deixar o link desta página na descrição. É só utilizamos o comando create npx create next app, e basicamente eu vou instalar vou criar este projeto nesta pasta em que estou. E um momento. Nesse projeto vamos usar o TypeScript para tiparmos e termos uma menor margem de erro na aplicação. Então, yes. Vamos utilizar também o ESLint para nos ajudar em algumas questões de estética do código. E está criando o nosso projeto. A criação do projeto leva um pouquinho de tempo, então vamos esperar até que o projeto seja criado. Bem, o nosso projeto está instalado. Temos a nossa aplicação. Basicamente essa é uma estrutura de um projeto Next.js. Temos as páginas. Nós estamos a utilizar o Next.js primeiramente através do que nos ajuda a renderizar, que tem uma funcionalidade que é renderizar o React ao lado do servidor, e também tem um sistema de rotas de páginas nos facilita, que é basicamente baseado nestes arquivos que estão nesta pasta, ou seja, todos os arquivos que estão nesta pasta, exceto o app e o document, são o Next.js faz deles uma rota de página. Por exemplo, se inserirmos aplicação run dev, chamamos aqui, vou diminuir a tela, onde temos espaços. Vemos que a nossa aplicação foi iniciada com o Next.js 13. Nesta aplicação, como disse, vamos utilizar o Material UI e os Styled Components. O Material UI usa o Emotion, e o Emotion tem o Styled Component, então nos dá um comando completo para a instalação do Material UI junto com os Styled Components que nós vamos utilizar. Lembrando, este link também deixarei na descrição para facilitar o uso. Enquanto instala, eu vou eliminando alguns arquivos que não serão necessários para a nossa aplicação e limpando os nossos componentes.
Basicamente nessa aula nós vamos fazer a tela de login e a tela de registro e vamos fazer o setup do nosso fake server, que será feito com o JSON Server e o JSON Server Auth, que é de Authentication, para nós simular uma autenticação no servidor com a nossa página. Basicamente o JSON Server nos permite com que nós acessamos rotas como se estivéssemos a utilizar um servidor, e tem uma outra biblioteca que utiliza o JSON Server, que é o JSON Server Auth, que faz com que nós tenha essa biblioteca baseia-se no fluxo de autenticação do JWT, que basicamente quando nós logamos ele nos retorna um token, um access token do usuário e as suas informações. Já instalamos o Styled Component e o Material UI, e nesta aplicação no front vamos utilizar também o Axios para fazer as nossas requisições à API. Deixa eu deletar esse file de styles que não vamos precisar. Criar uma pasta source onde vai a pages. Vamos ver as pages para source. Criar uma pasta chamada components. Clean. Para ver se a nossa aplicação está a rodar conforme. Styled globals no next 8. Okay. Como vemos, a aplicação está limpa e temos a setup basicamente do que nós vamos precisar para começar o desenvolvimento. Agora vamos fazer o setup do nosso servidor, fake servidor, vamos assim chamar, que é com JSON Server. Temos que criar uma pasta separada do projeto. Eu vou deixar os comandos de instalação desta mesma biblioteca na descrição. Podemos ver aqui. Vamos utilizar o JSON Server Auth, que basicamente adiciona uma autenticação simples baseada no fluxo do JWT. Nós podemos criar um usuário e eles nos devolvem um access token com status code 201. Ele não faz a checagem das propriedades, então nós podemos definir isso no front, quais propriedades nós vamos enviar para ele, mas o mais importante aqui são o email e a password, que é basicamente usado para o login. Nesse caso o login, essas são as rotas do login que nós teremos. E para isso tudo funcionar, basicamente nós só precisamos criar um JSON e adicionar esse pequeno dados, que é users, e basicamente essa lib faz o trabalho de adicionar o user aqui quando é registro e verificar quando é login. Só vamos instalar esse pacote que instala o JSON Server, o JSON Server Auth, pois essa lib depende do JSON Server. Antes vamos ter que dar um npm init, dar um yes para preencher tudo como yes. Limpando, vamos
colar os pacotes. Lembrando, eu vou deixar os comandos lá na descrição deste vídeo. Enquanto instala, eu vou criar o arquivo db.json, que basicamente será o nosso arquivo que terá os nossos dados, users. E o que está instalado é, se nós rodarmos, ou seja, tem um comando para rodar, que é este. Nós rodarmos o JSON Server e está a rodar na porta 3000. Visto que a nossa aplicação também está a rodar na porta 3000, eu vou trocar aqui, para pois não tem uma forma de trocar no JSON Server. Tem, acho. Deixa eu entrar aqui. Que porta 3001. Sim, dá para rodar na porta 3001. Nós podemos, visto que já está feito, o nosso server está funcional. Se nós irmos no navegador e vamos à rota users, vemos que ele vem vazio. E agora vamos começar o desenvolvimento da nossa aplicação no front, que é o desenvolvimento dessa tela de entrada. Deixa eu separar a tela para que possamos ver ambas essa tela do projeto. Acho que não precisamos, e basicamente o que nós precisamos fazer é criar uma página para o login. Vamos chamar ele de login.txs, que é TypeScript. Vou chamar essa página de page login. No momento vai retornar um fragment, que é basicamente um vazio, podemos assim chamar. Então, essa página, vamos criar uma pasta chamada views, onde vamos combinar todos os componentes que nós criamos, combinaremos nessa view, e que será importada aqui na página. Nesse caso, eu vou criar uma pasta chamada page, ou seja, login view. Essa login view terá um index file tsx, no nome login view. Bem, nós vamos criar um layout para cada página, pois todas as nossas páginas têm navbar e footer. Como podemos ver aqui, tem navbar e footer. Então nós vamos criar um layout para que toda a página tenha navbar e footer, e depois veremos como é que podemos fazer a verificação de navbars com user logado e navbar com user logado, que é esta aqui, navbar com user não logado. Criar um layout. Deixa eu criar uma pasta chamada layout, que terá um index cx, chamar ele de page layout, e basicamente vai receber um children. Vamos tipar essa props da página, page props children, que será React Node.
Interface cannot be under model isolation. Ok, basicamente é isso. Page layout e o erro desaparece. Então temos a nossa página. O Styled Component nos permite criar estilos e nomear eles como se fossem um componente. Eu vou criar um arquivo aqui chamado styles. E nesse arquivo styles, basicamente todos os componentes da nossa aplicação estarão numa pasta específica. Nesta pasta estará um arquivo tsx, o arquivo em que estará o arquivo que terá o JSX ou JavaScript Extension e arquivo de estilo. Aqui eu importo o nosso styled, motion styled, faço a exportação do page layout container, vamos chamar ele de page layout container. Com styled component, esse page layout container pode receber próprios e pode criar comportamentos aqui baseado numa própria que ele receber. Mais tarde veremos como é que funciona a questão de props com o Styled Component. Essa será um page com um layout container, vai ocupar toda a largura da tela e ter uma altura no mínimo alto e no máximo, deixa eu pensar, no mínimo 100% da altura da tela do navegador e no máximo terá uma altura automática no caso de ter scroll e permitir criar o scroll da janela em si. Vamos importar esse page layout container no file. Está criado. O nosso children ficará aqui. Vamos criar um componente aqui, a nossa navbar. Dizer que tem n. Antes de tudo, vamos já chamar a nossa login view nesta page, que é login view. Essa login view também já vai receber o page layout. Uma coisa aqui onde terá o form, mas antes vamos terminar de fazer a navbar e completar o layout. Vamos aqui na página de login. O navbar é junção de... Navbar terá, posteriormente terá vários componentes, então será a junção de componentes atômicos, componentes pequenos como o botão, então vamos chamar esse navbar, vamos pôr essa navbar numa pasta chamada molecules, que é basicamente a combinação de componentes atômicos. Teremos uma pasta que terá uns componentes atômicos como uns textos padronizados, botões simples tipo drop down, inputs, esses são componentes atômicos, e a junção, a combinação desses componentes atômicos cria esses componentes que estarão na pasta de moléculas, que basicamente quando juntadas essas moléculas vão para a view, e essa view é importada nesta página. Ou seja, cada componente terá a sua
sua pasta, seu arquivo de JSX e seu arquivo de estilo, que vamos utilizar o styled component, importar o styled do emotion, chamar ele de navbar container, basicamente o container da navbar. Basicamente o nome é um padrão que uso meu, cada um pode criar seu próprio padrão de nomeação, de como bem achar chamar os, podemos dizer as tags podemos, as tags que está a criar ou componentes. Isso vai ocupar toda a largura, que é de 100%, e vamos pôr uma altura de 100 pixels e pegar o background dessa navbar é este. Passar o background, lembrando que este arquivo do Figma também disponibilizarei na descrição deste vídeo, lá onde poderemos tirar todos os, não posso dizer todos os recursos como ícones, estilos que precisamos. Vamos exportar essa navbar. Navbar container. Se nós chamarmos no layout, mas for layout terá, quer dizer, padding, uma margem vamos pôr o estilo global da aplicação para que a navbar, ou seja, tenha uma margem, ou seja, todas as páginas tenham uma margem padding de 0. Esse é um arquivo do Next.js. Basicamente o que será feito é tirar esse todo root, deixar apenas esse root e chamar ele no app. No princípio do vídeo eu deletei este arquivo, mas agora pode manter-se. Chamar o styles que é global globals.css module not found, can resolve. Pois é. Agora sim, com padding 0, margem 0, a partir deste estilo global, nós não precisamos desse estilo do module. Temos um background preto, nosso background não é
preto e também vou tirar esta definição aqui desta tag e deixar apenas o root, que é a posição da margem e do box sizing, que nós adicionamos os estilos globais da aplicação, e é isso. Adicionando a isso, nós agora vemos que temos a página de login a utilizar o nosso layout. Mais à frente vamos desenvolver mais a navbar, mas agora a navbar ter apenas o logo, apenas um texto, que é esse texto de cor quase avermelhada, não muito vermelho. E aqui poderia criar um container chamado navbar logo e chamar esse styled component, dizer que é um h1 template literals, e vi copiar fazer a inspeção aqui no Figma. Se usarem o Figma e pegar basicamente o estilo deste texto todo. Depois de pegar o estilo deste texto todo, passo para aqui, mover esta janela no outro sítio, o texto todo, e quando passar por aqui chamar o navbar logo aqui na navbar. Tinha um estilo mais adequado. Agora vamos centralizar o logo, visto que aqui na navbar o logo e outros elementos da navbar estão no centro. O menu será desenvolvido na próxima aula, pois nessa aula vamos apenas desenvolver questões relacionadas apenas a esta tela de autenticação, que é registro e login. Para centralizarmos é fácil, vamos ter um display flex, terá um alinhamento dos itens centro, mas antes depende da direção do flex, que é row. Agora já está no centro, e vamos pôr um padding para left e right. Costumo adicionar o padding left e padding right em linhas separadas, isso dá-me mais controle, mas há pessoas que preferem adicionar apenas em uma linha escrevendo o padding. Isso é uma decisão livre. Podemos adicionar um padding de 100 pixels para right e left. Pelo menos ele tenha um espaço aqui e aqui. Por exemplo, se nós maximizarmos, vemos que... E também aqui vemos que a navbar na página de login é transparente, então aqui nós poderíamos muito bem adicionar uma variável na navbar, que sempre for, quando for ou seja, nós poderíamos adicionar uma prop na navbar, por exemplo, title seria string, chamar esse title e é criar uma variável aqui na navbar, que é... Vamos primeiro tipar esta variável, navbar props. Vamos chamar de background ou alguma coisa que
possa nos ajudar a identificar se possa ajudar a nos identificar ou ajudar a manipular para mostrarmos uma neighbor transparente ou branca, dizendo que é transparent. Nesse caso será um boolean e poder chamar ela aqui, e basicamente nós utilizaremos ela aqui numa própria normal, is transparent. Se for transparente, se não, vamos utilizar esta cor transparente. Basicamente ficará assim. Agora aqui na navbar ele vai pedir a props que é is transparent, ou transparent. Vamos true. Continue, right? Certo. Nós podemos fazer se o título for entrar, quer dizer que é transparente, e podemos passar esse título aqui na navbar e receber também a partir daqui do layout, pois o layout vai precisar de título para o head. Basicamente será title. Nesse caso, esse título é que será apresentado aqui nessa barra. Podemos definir um título e podemos adicionar também esse título aqui na navbar, e quando formos aqui na view dizer que esta é uma view com título entrar, ela será transparente, e se formos em uma que não é entrar, ela terá a cor que nós adicionamos. Vamos tirar a view. Já acho que para a navbar é suficiente, então vamos partir para o nosso formulário, que basicamente será construído aqui. Temos também um arquivo de estilo para o nosso form, que é motion style, não export default, export const form container styling div. Terá um auto. Isto também terá um view container para pegar todo o espaço que sobrou que o layout deixou. Então, 500 de altura para o form, e adicionar um background qualquer para ver como é que o form vai se comportar. Podemos fechar esse arquivo, de navbar, de layout, de app, e podemos fechar este arquivo de estar apenas com view, ou seja, com arquivo de view e de estilo, é onde trabalharemos. Vamos importar os componentes que criamos no arquivo style.
container para toda a largura da tela. Para 100% e também aqui 100% para ver o que acontece. E vamos manter 500 pixels e podemos meter aqui e auto. Agora sempre que adicionarmos algo aqui, se caso não forma container, temos um A1, temos um H1, temos uma tag P conforme está no design, temos um texto, temos um título e um subtítulo. Nós podemos copiar o style. Antes disso vamos criar um componente para esses dois elementos, pois eles também são utilizados na página de registrar, mas poderão estar no estilo do login, ou podemos renomear essa pasta posteriormente. Será const title, vamos chamar de title, ou seja, form title. Será um H1 e teremos pode ser um packet, será form subtitle. Chamar ele form subtitle e form title. Agora vamos pegar os estilos dos textos e apenas adicionar aqui. Lembrando que font size, no caso de responsividade, é recomendável pôr em points ou de alguma forma percentagem, mas devem ser bem manipulados para que não haja discrepância em algumas telas. Criar os simples textos aqui. E aparecerão na tela dessa forma. Os textos devem ser centralizados e devem estar alinhados em colunas. E deixa-me ver, a div de forma também deve ser centralizada, mas a alinhação não é importante. Se caso virar cá, e nesse caso falta os inputs, que serão usados os componentes do material UI e o botão, e esse texto de não possui uma conta e registrar. Os inputs serão utilizados do material UI, então eles não precisam estar não precisam ser criados novamente como posso dizer, não precisam ser recriados, só precisam ser usados, que é o test field.
placeholder, email, e também tenho password, password, e tem esse pequeno texto e vamos password e e-mail. Bem, os text fields precisam de uma pequena estilização para coincidirem com o design. Vamos chamar ele de input form para os dois. Caso o input form podem ser estilizados dentro da form container. Terá uma margem bottom para um para o outro de 10 pixels e a 15 para ter mais espaço, uma altura de 40 e uma largura de, quero vermos cá, largura de 275 pixels. Claro, acho que está conforme. Uma altura de 40, parecem maiores, dão margem bottom para o texto abaixo de 50 pixels, muito distante. Margem bottom muito pequena, acho que está top. Será vou tentar anular esta margem bottom aqui e tá, acho que está mais, aumentar mais um pouco da largura para ter um pouco de estética e diminuir a altura do componente. Vamos manter para 50. Por enquanto vamos manter a altura do input desta forma. E agora vamos criar o botão de entrar, chamado export button enter. Esse style será reutilizado pela página de entrar, que é essa página aqui. Esse background e essa border, o tamanho. Disclaimer, pessoal, que essa aplicação não será totalmente parecida com a do design. Fiz basicamente um rascunho para acompanhar a aplicação e está bem guiado. E ao decorrer do desenvolvimento da aplicação poderemos trocar algumas coisas que não tiverem conforme ou não tiverem esteticamente aceitável para a aplicação. Temos o botão, pegar o estilo do texto, depois uma div, mas é um botão.
tirar o texto e dizer que ter um outline none e sem border. Assim, mesmo botão. Então vou entrar. Uma margem top de 30, pelo menos, acertado. Diminuir a margem top dos inputs, acertado. E agora vamos vamos criar, ou seja, estilizar esses dois textos aqui, um que vai para mandar para a página de registrar e outro que apenas é apresentável, ou seja, uma tag p. Poderemos criar um componente para ela chamada de form question, que é um p, pegar o estilo desse form question. A mesma coisa com será form question like actions ou action. Basicamente ele terá uma ação de mandar para outra tela. Aqui terá uma decoration line color decoration line color. Lembrando que com styled component pode ser dar estilos dessa forma. Chamamos stylers entre parênteses e praticamente todo esse estilo será herdado e nós subscreveremos a cor e adicionaremos mais uma propriedade de que é underline, chamando esses componentes ser usados na tela. Form question, adicionamos numa div texto. E o outro que é, nesse caso, onde está o form question action, registrar em vez de registrar. Temos que isso seria nesse caso um link em vez de ser um cursor pointer. Para não criar mais um outro componente, vamos estilizar essa div e chamar ela de question container. Lembrando que vocês podem nomear as suas classes conforme quiserem. Chamar ela aqui no form container, dizer que um display flex nesta div e que a direção dele é raw, ou seja, terão numa linha os itens e só não ter uma margem top de menos uns 10 que está legível. Caso e também afastar o form question action a uns 5 pixels à esquerda do texto. Basicamente temos uma
tela quase replicada da nossa aplicação. Acho que o texto não, o form está mais aqui parece estar mais no meio, mas centralizando, ou seja, tirando não, contando com a altura da navy bar, nós podemos fazer com que a view não tenha este valor aqui e seja apenas automática, e que tenhamos um desconto, neste caso de padding, para view de login ou de registro, padding de top de 100 pixels. Teremos mais ou menos uma visualização aceitável. Nós já temos o servidor o fake server a rodar. Eu vou utilizar o Insomnia para criar um usuário e testar esse usuário, logando na nossa aplicação. Antes eu teria que pegar, ou seja, fazer o handle do form, que é pegar basicamente os dados desse input, criar um estado, um use state. Os nossos dados serão tipados, então vou criar uma pasta chamada TypeScript, onde terá todos os nossos dados. Neste caso, user.ts terá um tipo de dado chamado user, que tem name, que é uma string, tem name, tem endereço, tem telefone, tem e-mail, nesse caso tem password, e aqui basicamente nesse login view, esse user terá apenas, já terá esses tipar, vamos apenas escrever um tipo para esse estado, que será user login type, será assim, será email, string e password. Manda aqui, temos o email, password, terá login data e set login data. Então vamos criar uma função para fazer o login. Nessa função, antes de fazer o login, nós vamos verificar se os campos estão vazios, pois faremos as verificações dos. Veremos que o login email não pode estar vazio, ou seja, se um dos campos estiver vazio, vamos criar um estado que será basicamente message error, set message error. Esse estado terá um field, que é basicamente pode não ser um field e receber apenas uma string do princípio, e será basicamente se o utilizador não deixar um campo vazio, ele vai mostrar essa mensagem cá. Será message error, transformar
transformar essa string em boolean, adicionando dois pontos de exclamação e mostrar essa mesma string. Podemos criar um componente para essa string de erro, chamando ele de error message ou form error message style p. Terá o mesmo estilo, mas terá um tamanho menor e uma cor parecida a vermelho. Ele vai adicionar set message error, dizendo que os campos são obrigatórios. Login date, password. Se não, nós vamos fazer o login. Isso quando ele clicar no botão entrar. Mas antes nós precisamos fazer o handle dos dados desses inputs. Em cada field terá um nome, o nome deste field será email e o nome deste field será password. Basicamente esse name ajudará-nos a identificar quando estivermos a fazer o handle change destes inputs. Nós vamos pegar o event, que será o react change event, e pegar o target deste evento, que será será como do tipo HTML input element, que basicamente vai nos facilitar saber quais propriedades do input nós estamos a pegar. Nesse caso vamos setar o login data, e basicamente nós definimos o nome aqui com um propósito, porque depois, em vez de nós especificarmos qual das propriedades que estamos a alterar, automaticamente com o nome dentro de brackets ou dentro de chaves, nós conseguimos passar o nome da propriedade em que estamos a alterar e também o valor desta mesma propriedade. Assim nós poderíamos ter um formulário com N quantidades de propriedades, e se nós nomearmos esses inputs conforme estão no objeto, com este tipo de mudança, nós não teríamos muito trabalho em atualizar os estados dessas propriedades. Nesse caso é só chamar o onChange é só chamar o onChange no input, que é handle change. Nesse caso, handle change. Deixa eu ver se eu tiver passar alguma coisa. Os campos são obrigatórios. Visto que ao escrever nós podemos limpar o status e também adicionar uma margem top para ter uma melhor visibilidade da mensagem. E aqui ao escrever nós podemos limpar o set error message, o set message error, para uma string vazia. E agora toda vez que escrevemos o erro desaparece. Nesse caso temos uma mensagem de erro. Se escrevemos, o erro desaparece.
adicionar ao botão um cursor pointer, botar mais beautiful. Também ter um estado de loading, nesse caso quando tivermos a fazer uma requisição, podemos desativar o botão para que ele não possa enviar clicar tantas vezes no botão entrar, fazer um disable no botão no caso de loading, e ter uma mensagem caso se tiver um loading, ter uma mensagem dizendo que carregando ou algo do gênero. Nós temos o nosso Postman. Cá eu vou criar um usuário para teste, pode ser esse, será users, basicamente com JSON Server. Cada chave ele nos oferece como se fosse uma rota e funciona exatamente com a API. Com JSON Server nós podemos filtrar usuários de uma forma que, como se estivéssemos numa API que nos fornece queries para nós filtrar, e também nos fornece uma forma de uma forma de paginação como uma API normal, adicionando limites de elementos que tu queres receber a um determinado endpoint que lista um determinado dado. Nesse caso nós vamos apenas registrar essas rotas onde podemos fazer o register. Nós registramos, estamos a enviar a requisição no caminho errado, que é 3001. Basicamente eles nos dão um access token e nos retornam o dado do usuário. Se nós vermos aqui no nosso JSON, ele agora tem um user com ID 1, email teste, e faz a encriptação da nossa password. Se nós tentarmos fazer um login, eles nos dará o ID e o e-mail e o access token apenas. Nós já podemos fazer o nosso teste da nossa tela de login. Eu vou criar uma pasta service, que é basicamente onde ficará os nossos services, ou seja, as funções que fazem o tratamento das requisições da API, e posteriormente podem só ser chamados no componente, com uma única linha, para nós não utilizarmos, ou seja, não fazermos muito código relacionados a requisições HTTP num específico componente. Vou criar um arquivo chamado api.ts. Esse arquivo basicamente é para nós setarmos a API, setarmos o basic. Ou seja, eu estou a criar esse arquivo para criar uma instância do Axios que trará a URL do nosso servidor. Nesse caso, nós não vamos precisar inserir mais os endpoints, apenas as rotas desse URL do servidor. Chamar ele de API Axios create base URL. Nós ainda não temos um .env, vamos criar ser next public API URL, e dizemos que é https localhost 1. Até aqui é padrão para o Next.js. Todas as chaves do .env numa aplicação Next.js têm que iniciar com
next public API, nesse caso. Sendo assim, podemos chamar essa variável de ambiente aqui, nosso arquivo sendo process.env, e criarmos um outro arquivo chamado auth, que é para authentication, e acho que exportar essa API, chamar a API login. O login receberá basicamente esses dados, quer dizer, podemos mover esse dado para a pasta TypeScript, depois será utilizada no login e no login, na view do login e no service. Aqui chamamos, portamos, e aqui terá basicamente data user login type, será uma promise enquanto void, será AP response. O que vai acontecer? Cannot be applied to types boolean. Já criou uma função assíncrona, API post login data. Terá, no caso, um return da response. Não tipando, chamar este login cá, que será const result await login, e adicionar esse login data. Podemos mostrar o resultado no console. Vamos mover essa página. Por enquanto não temos uma view que necessita expandirmos maior a janela, então podemos trabalhar mostrando apenas uma metade da página. Se nós tentarmos tornar vazio, lembrando que nós não estamos a fazer verificação do e-mail, nem da password, se tem caracteres especiais ou algum outro necessário. Fazer o teste. Quer dizer que temos um post error, um Calvin promise. Vamos ir no network, headers, login. Nós esquecemos de adicionar, não, tá certo. Da for bad request, quer dizer que o meu password are required. Nesse caso foi adicionado o meu password are required. Ok, nós estamos em vez de passarmos as propriedades, nós passamos mais um objeto que é cedeira. Deveríamos fazer um spread da cedeira para que ele esteja dentro deste body e não
adicionando um objeto dentro deste bar. Nesse caso, dessa forma deveria funcionar. Agora, fazendo a requisição, dizer que o formato de e-mail é inválido. Nesse caso temos uma response, dizer que o formato do e-mail é inválido. Nós podemos fazer pegar com o try catch esta mensagem e mostrar ele no front. Retorno uma string. Limpar o console. Temos o nosso erro. Temos a response. Response e depois do response tem o data. Vamos tipar ele como N. Limpar. O meu formato é inválido. Nós podemos pegar esse erro, identificar nesse caso then não then, fazer um catch console, isso aqui que vem do front, ver o que aparece. Vemos que o where tá vazio, mas nós podíamos passar muito bem o result. Nesse caso, se o result não tiver, se o result for essa não é uma melhor tratativa de erros. O que podemos fazer é passar, por isso aqui estava a retornar uma string vazia aqui, quando nesse caso que nós tivemos que passar é retornar a mensagem de erro e fazer o catch aqui no componente. Nesse caso o error será error. Tendo isso, chamar ele de error catch não mostra error. Vamos fechar a API. O try do catch não mostra error, ou seja, nós podemos mandar a mensagem status. Neste caso o status será for. E também aqui nós podemos mandar a response, ou seja, que é o data. Ou apenas o status. Nesse caso o status aqui será 200 ou 201, assim, e mandar o data, que é
response. E aqui, se porventura o status for 201, nós podemos mandar para a tela home. Se não for, nós pegamos a mensagem da response, ou seja, nesse caso set error message, e pusemos a mensagem. Nesse caso, a mensagem que nós recebermos aparecerá, que nós recebermos do servidor, aparecerá no formulário. Nesse caso, o formato do e-mail está inválido, teste, a password incorreta, não lembro a password, que é teste 2020, teste 2020. Caso a nossa requisição foi com sucesso, como mostra no network, o nosso e-mail, e dá-nos o ID. Nós vamos pegar esses dados e guardar no local storage. Nesse caso vou criar um helper, vou pôr ele numa pasta chamada helpers. Será um arquivo, chamarei de local storage. Esse arquivo basicamente poderíamos muito bem não criar um arquivo, ou criar este arquivo, pois bem, podemos criar este arquivo no nosso arquivo de autenticação, que é aqui, que ele basicamente vai pegar o access token e os dados do usuário e guardado no local storage. Será save info to local storage. Vamos criar uma aqui, visto que essa aqui será acessada em algumas vezes, então acho mesmo e recomendado também criar umas funções no helper e criar uma pasta constants, onde terá vamos chamar esse arquivo de local storage key. Informações, user data key, e será também mesmo user data key. Exportar ele aqui no helper, ele vai local storage, caso export const save auth, será save auth to local storage. Então vai receber o access token mais user que é do tipo user. Access token é uma string, e basicamente ele vai criar um objeto com toda essa informação, o access token e o user. Vou chamar local storage set user data key, vamos converter ele para string vai mandar o data para local storage.
storage e nós podemos fazer o mesmo processo, mas apenas para a leitura. Git auth from local storage. Será? Apenas vai retornar. Ou seja, antes de retornar, vamos pegar um data, local storage, get item, pegar aqui, apenas pegar aqui e voltar a fazer a conversão de string, ou seja, fazer o parse de string de novo para JSON. E tá. No local storage argument of type string or no is not assignable to type string. What is the type string? There is no right here. Ok. Deixa-me verificar, talvez eu está a dizer aqui. Então antes de ver data, retorna JSON parse data. Agora sim, se não tiver, retorna um novo. Nesse caso temos as duas funções de local storage para salvar. Nesse caso, se for um 200, nós podemos gssalve auth2 local storage. E se passarmos a response, ela automaticamente vai salvar para o local storage. Expected to backup 1. Podemos fazer o seguinte: data access token e data user. Limpar o network, limpar o console. Ver um console aqui da response para termos a certeza e compararmos com os dados que irão no local storage. Se nós fazermos o login, temos o data, o user email, e teria que mandar o user data no local storage, como é visto cá. Temos os nossos dados no local storage. Posteriormente, na próxima aula, nós vamos pegar esses dados e fazer o que... Vamos pegar esses dados e conseguir identificar se o user está logado, se não está logado, que o user tem que verificar no caso da navbar, qual navbar ele deve mostrar para um específico user. E também temos uma página que é privada, a página de bicicletas arrendadas, então basicamente faremos o tratamento de páginas privadas na próxima aula. Continuando, o processo de autenticação basicamente está feito. O que ele deve fazer agora é mandar, quando o usuário logar com sucesso, é mandar este usuário para a página home. Nesse caso vou criar uma página home, ou seja, já tem a página home aqui. Então nesse caso é só chamar, ou seja, vamos utilizar um hook do Next.js, que é, nesse caso, use router. Essa é uma das vantagens do Next.js, é que nos facilita na utilização das rotas, o sistema baseado das rotas, e ajuda muito nessa questão. Se ele tiver logado, for com sucesso, mandar para a página home. Na próxima aula nós veremos uma forma assim
utilizador de alguma forma chegar em um ponto privado, ele irá voltar para uma home, mas de forma não logada. Vamos fazermos o teste.com, teste 2020. Temos o arrendamento de bicicleta. Basicamente a página de login está feita. Fazendo login e falta que essa página mande o usuário, no caso de precisar de ser registrado, para o router, faz nesse caso registrar. Vou criar uma página de registro, uma página registrar, e logo também vamos já começar a trabalhar nessa página de registrar. A página de registrar basicamente é uma cópia da página de login, só com mais inputs, e é isso, só terá mais inputs e usará uma nova rota na API. Será basicamente essa é a página de, até será page registrar. Essa page registrar vai usar uma vamos chamar ele de registrar view registrar, ou page view registrar. Essa view ainda não está criada, e exportar esta mesma página. E vamos criar agora uma view desta mesma página. Aqui. A view desta página será page view registrar index style. Ele utilizará os estilos da página de login, chama login. Os text fields do material UI, acho que não tem praticamente campos novos. Temos aqui na tipagem, esquecemos de tipar o nome, que é first name para o primeiro nome e o last name para o segundo nome. E mais, acho que esses são os campos precisos. Vamos continuar com o desenvolvimento. Essa página, a view ainda não está criada, mas podemos tá, ou seja, chamar ela aqui, tornar, usar page layout title, exportar essa view. Mas na página já aparecerá a opção para exportar, e eu vou nesse caso voltar a children. Isto é basicamente uma cópia do login. Message error, o estado. Para quem ainda não tem domínio da codificação ou dos comandos utilizados no React, eu recomendo não copiar e passar o código e desenvolver, para que os comandos fiquem bem fixados
na memória. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Mas antes tu tens que perceber o que é que está a acontecer, o que é que estás a fazer e qual é a funcionalidade de o comando que tu estás a usar. Bem, nesse caso eu apenas utilizarei aqui o user type e ter outras props como address, first name, last name, phone, será register data, e aqui handle change, depois o set loading no login view. Pode ser que não vemos o botão a dizer carregando, nesse caso pode ser adicionado aqui como true e false. Nesse caso, quando ele começar a fazer a requisição, ele vai carregar e só vai parar de carregar e está desabilitado quando terminar de fazer a requisição. Vamos substituir para register, mas aqui terá outra forma de fazer a verificação, pois são vários campos. Já daqui a pouco já toco neste pormenor. E aqui também terá, basicamente, criaremos uma grid de containers, de containers não, uma grid de inputs, para que eles fiquem conforme está a posição do, chamar ele de register form inputs. Register form inputs e adicionar eles todos. Será first name, last name, primeiro nome, último nome. E vem outras propriedades: primeiro nome, último nome, endereço de entrega, telefone, e outras duas. Aqui é endereço de entrega, endereço de entrega, endereço de entrega e telefone, que é o phone. Nesse caso, um boolean. Já falamos sobre esse tratamento de erro. Se nós vermos aqui no navegador, atualizar, delete, vamos para registrar, leva para uma página, com os inputs que nós adicionamos. Se vires, a página está com a navy bar com background, pois não está com o título entrar. Então aqui nós também vamos adicionar o registrar para fazer parte, ou seja, quando for registrar, nós vamos adicionar isso na navy bar, dizer para mostrar também
uma navy bar transparente. E agora vamos ver com que os inputs ficam com um estilo de grade, que em inglês diz grid. Vamos pegar a div, o register inputs, vamos fechar esse style, só um display grid template, será columns, vamos por alto e alto. Basicamente ele vai fazer essa transformação e vamos adicionar um gap, um grid column gap de 30 pixels para que eles tenham um gap aqui no meio. Acho que o gap foi demasiado. Vamos adicionar um gap de 20 pixels. E agora a nossa aplicação está ganhando jeito. Tem o material UI, os seus inputs têm uma propriedade, ou seja, os text fields têm uma propriedade chamada error. Basicamente é um boolean que, se tu deres o true, ele pinta as bordas como vermelho. Então vamos desenvolver uma função que identifica em quais dos inputs estão vazios e pintar este mesmo input. Nesse caso, esse message error vai mudar para, em vez de string, será field string e terá uma message que pode ser mostrada aqui. A message será mostrada de uma forma geral, mas os inputs, ou seja, os text fields, terão outro tratamento. Nesse caso, message, que não será desta forma. Aqui será basicamente, podemos criar um default our message criar um default e e atribuir esse default a esse estado, e aqui só dizer our message default e limpamos o erro enquanto escrevermos. E na questão de loading, podemos avançar, adicionar o loading como true para quando começar a requisição, e quando terminar a requisição é false. Agora vamos criar uma função que é para validar. Nós poderíamos muito bem criar um arquivo K chamado de, ou poderia ser no helper, chamado de validação. Esse arquivo será o const validate register form, receberá uma data do tipo user e basicamente vai pegar esses values com objetos values data. Primeiramente vamos ver os values que ele vai retornar. Chamar essa função no register view e não fará nenhuma requisição e não fará nenhuma verificação. Por enquanto será apenas para a checagem da validação. Chamar o register data. De lembrar que
nós não precisamos mexer no handle change, pois essa forma de pegar os dados do input, o match do nome do input o match do nome do input com o nome da propriedade nos facilita especificar de forma automática qual propriedade nós estamos a alterar o valor no objeto ou no estado. Agora aqui vamos exportar esse validation. Vamos ver no console. Precisamos de alterar o texto, que isso vai para já possui uma conta. Vou fazer o login e em vez de entrar aqui é registrar. Agora estamos certo. Tirar não, apenas deixar assim. Depois verificaremos essa questão. Para registrar, veremos que todos os campos aqui estão vazios. Tem uma propriedade posso chamar ele de método objeto, que é entries. Ele nos dá um array de array com as nossas propriedades e os seus valores, que é um array com array. Nesse caso temos a nossa propriedade email, tem o valor vazio. Basicamente nós vamos fazer é pegar a primeira posição, que é a propriedade, e verificar se ela tem um valor. Se ela não tem um valor, basicamente a nossa função vai retornar essa propriedade, dizer não, esta propriedade não foi preenchida. Queremos fazer com for const, chamar ele de prop of values, se a prop seja a primeira posição a segunda posição do array que nós estamos a percorrer for vazio, então vai retornar o prop 0, que é o nome da propriedade. Nesse caso, essa validação é apenas para verificar se está vazio, então poderíamos escrever validate esta form de alguma outra forma que especifica que estamos a validar para verificar, que especifica que estamos a criar uma função que verifica apenas se os campos foram preenchidos e só isso. Mas essa é uma questão de nomeação, então não tem problema. Mas eu recomendo que as variáveis sejam nomeadas conforme as suas responsabilidades, ou o nome das funções sejam nomeadas conforme as suas responsabilidades. Como nós vemos aqui, se nós atribuímos a uma variável, caso fazemos o console desta variável para o console, nos diz que o email está vazio. Se nós preenchermos o email, nos diz que a password está vazia. Nós preenchemos a password, nos diz que o address está vazio, que é o endereço. Nós preenchemos o address, ele nos diz o address. Acho que há um problema no address. 2S será o problema. Então agora, se nós preenchemos o address, diz que o first name está vazio. Se nós puxamos o first name também tem um problema de nomeação. Faltou o T, o first. Agora diz que o first name está a dizer que o first name está vazio. Olhando, dizer que o last name está vazio, está a dizer que o telefone está vazio. Basicamente nós vamos pegar esse resultado
e dizer, por exemplo, se ele retornar alguma coisa aqui, quer dizer que há um erro, ou seja, há um resultado da validação. Se há um resultado da validação, quer dizer, não quer dizer, mas a nossa aplicação vai entender que se tiver um resultado da validação, quer dizer que há alguma coisa errada neste formulário. Então nós vamos pegar o set error e dizer que o field, que é o result, e adicionar uma mensagem para ele. Campo extra devem ser preenchidos, ou mesmo fazer uma concatenação do result dizer, acho que é melhor utilizar template string result está vazio, os campos são obrigatórios, ou seja, todos os campos são obrigatórios, não plural. E dessa forma temos o nosso handle, e utilizando essa propriedade do test field e do material UI, nós podemos verificar se o message error field for igual, nesse caso, ao first name, e se for igual ao first name, quer dizer que ele terá uma borda vermelha, e vamos fazer sucessivamente assim. O last name for igual a address, for igual ao phone, for igual a email, for igual a password. Se nós tentarmos utilizar a página, veremos que deu erro, o e-mail está vazio. Eu queria assim dizer, está vazio, todos os campos são obrigatórios. Ela aqui faz dessa ordem, então basicamente nós poderíamos inverter a ordem para que ele verifique primeiro os campos nome, último nome, depois o endereço e o telefone. Nesse caso ele vai verificar o primeiro nome, Tony Oliveira. Ele está a verificar o telefone e deveria verificar o endereço. Só trocamos a posição. Nesse caso, Tony Oliveira. E sucessivamente assim, nós poderíamos replicar esta função, criar uma específica para o login e adotar o mesmo mecanismo. Seria user login type. Não precisamos mexer na função, basicamente ele só vai verificar o valor e irmos no login view, mudarmos a forma como é o error, nesse caso chamarei default, será em vez do string
Em vez de string será agora um estado com field e mensagem. Aqui será default. Bom, aqui será default message error default. Aqui não será desta forma, será const result validate login form e passar o login data. E aqui será o result. Se tiver um result, nesse caso, vai passar aqui, passou aqui, passou aqui. Tiver um result, está vazio, todos os campos são obrigatórios. E precisa mostrar a mensagem. Precisa dizer em qual test field está o erro. Message error field for password ou email. A funcionalidade replicada seria registrar, seria login. No caso de já possuir uma conta. Escrever login em vez de registrar e testar a rota de login também. Somente o email está vazio, o password está vazio. Vamos ter um bad request. Nós deixa eu ver o bad request. Nesse caso deveria mostrar uma mensagem do bad request que tivemos no meu formato is invalid, mas provavelmente o result teria que retornar um null para que possa passar neste caso. Não, acho que funciona, pois estou a fazer a requisição na API. Sendo assim, se não for tal result message, em vez de result messages, seria message e o field vazio. Esse será o erro. Field, ou seja, o erro não tem a ver com nenhum field, ou tem a ver com, vamos dizer que não tem a ver com nenhum field, e dizer o formato de e-mail está vazio. Nesse caso tu podes pegar essa string e de alguma forma criar um mecanismo para traduzir em português ou alguma outra linguagem, e basicamente falta apenas criar o service de autenticação para registrar um usuário que é o registro, vamos dizer que é o register, será um async data a user, que fará basicamente uma requisição igual, mas será user register,
dessa forma. Recebemos as mesmas informações, mas antes vou fazer um console para ter a certeza. E neste caso essa funcionalidade será utilizada cá, não apenas essa, mas é o ctod da função do login. E eliminar esse código desnecessário, ou seja, tudo else, cá será utilizado, faz register. Register data, ou seja, seria apenas register. Correto. Agora vamos acompanhar o console, não, console não, o network, a página de register para o network, dizer cadastro Batista Oliveira, Luanda como endereço 2345667, oliveira@events.com, texto 1234. Fazer uma requisição no register. Como vemos, a nossa rota está a funcionar, mandou diretamente para a tela de home. Os usuários autenticados podem arrendar e ter acesso à tela, a página, ter acesso à página privada, que é de arrendamento de bicicletas, ou seja, as bicicletas que ele já chegou de arrendar. Bem, basicamente esse é o que eu tinha para mostrar para essa aula. Acho que foi muito longa, e na próxima aula eu mostrarei como criar high order components para assegurar uma determinada rota ou tornar uma rota privada, verificar, fazer o fluxo de verificação de se o usuário está logado, mostrar uma navbar diferente a um usuário logado e a um não logado, e também vamos trabalhar na página home. E é isso que eu tive, que eu tinha proposto para essa aula. E muito obrigado, deixa um like se gostou, comenta e se inscreva no canal. Até mais, tchau.